Olá, terceiro ano! Hoje iremos relembrar sobre os tempos verbais passado, presente e futuro e ver algumas formas novas. Nós vimos que o passado fala sobre algo que já aconteceu. Aí coloquei um exemplo aqui, ó. Ontem João praticou esportes. Lembrando que, geralmente, as frases dão um indicativo de tempo pra gente. Nesse caso aqui, ó, temos a palavrinha ontem, que sabemos que é um dia que já passou, portanto, estar no passado. Além disso, vimos que os verbos, quando está no passado e fala de uma outra pessoa, sempre termina com u. O presente é a ação que ocorre no momento da fala. Nós vimos também que para a gente identificar quando uma frase está no presente e essa frase fala sobre uma outra pessoa, o verbo sempre vai terminar com alguma vogal. Aqui, ó, no caso, ó, o Vitor bebe água. E o futuro fala sobre algo que ainda vai acontecer. Vimos também que ele pode vir com algum indicativo de tempo ou não. Neste caso, olha, a gente tem a palavra amanhã, que é o indicativo de tempo. Sabemos que o amanhã é um dia que ainda vai acontecer, portanto, está no futuro. E vimos também que os verbos, quando estão no futuro e falam sobre uma outra pessoa, termina com ra. Então, ó, amanhã Mariana verá o filme. Coloquei, ó, esse exemplo aqui só pra gente relembrar mesmo, ó. Patrick comeu o hambúrguer. Não temos nenhum indicativo de tempo nessa frase, mas para a gente identificar que está no passado, é só a gente olhar a terminação do verbo. Quando o verbo fala de uma outra pessoa e está no passado, termina com u. Então, sabemos que aqui, ó, está no passado. Patrick come o hambúrguer. Para a gente saber se a frase está no presente, é só a gente olhar o final aqui do verbo, olha. Come, a gente sabe que todo verbo que termina com vogal está no presente quando fala de uma outra pessoa. E futuro, ó. Patrick comerá o hambúrguer. Não tem um indicativo de tempo para a gente saber que isso é uma ação que ainda vai acontecer. Então, a gente olha o verbo. Vimos que os verbos que terminam com ra e falam de uma outra pessoa se encontram no futuro. Agora, vamos ver esse exemplo aqui para a gente não confundir. Coloquei aqui, ó, uma carta pessoal, que é o gênero que a gente está estudando. Vamos ler. Volta Redonda, 2 de julho de 2020. Amiga Bruna, ontem foi um dia muito legal. Eu fiz um show aqui em casa. Eu cantei, toquei instrumento e dancei muito. Foi muito divertido. Amanhã eu brincarei com a boneca que minha mãe me deu. Para passar o tempo, eu vejo filme todo dia. E você, o que anda fazendo? Estou com saudades. Beijos, Ana. Uma carta pessoal, que é o gênero que a gente estudou. Vejam que aqui, ó, eu deixei os verbos, as ações, ó, em vermelho para a gente analisar esses verbos, para vocês perceberem uma diferencinha que tem. Então, prestem atenção. Quando a frase fala sobre a gente mesmo, quando as frases têm, olha, o pronome eu, aí a regra é um pouquinho diferente, ó. A gente tem que olhar. Se a frase fala da gente mesmo, ou tem o pronome eu, aí tem uma diferença para a gente descobrir o verbo. Então, vamos lá. O passado. Se não tiver indicativo de tempo, aqui tem, ó, indicativo de tempo, ontem a gente sabe que está no passado. Mas se não tiver indicativo de tempo, a gente precisa olhar o verbo. Os verbos no passado, quando se referem a gente mesmo ou quando se refere ao pronome eu, termina com a vogal ó, i. Eu cantei, eu toquei um instrumento e eu dancei. E assim ocorre a mesma coisa no presente. No presente, quando a gente se refere a nós mesmos ou então ao pronome eu, os verbos terminam em o. Então, ó, eu vejo filme todo dia. A gente pode ter outros exemplos. Eu sorrio todo dia. Eu corro todo dia. Eu leio todo dia. Então, sempre vai terminar em o. E no futuro, quando o verbo se refere a nós mesmos ou então ao pronome eu,
Os verbos terminarão em rei. Olha a diferença. Então, ó, nessa frase a gente tem um indicativo de tempo aqui, ó, que nos ajudaria. Mas no caso, se não tiver, é só a gente prestar atenção na terminação do verbo. Amanhã eu brincarei com a boneca. Se a gente pudesse escrever outra frase, amanhã eu beberei a água. Amanhã eu comerei chocolate. Então, passado, os verbos terminam em i, presente em o, futuro em rei, quando se referem a nós mesmos ou então ao pronome eu. Agora a gente vai ver um outro exemplo que está na atividade, quando se refere ao passado e futuro apenas. Aqui a gente só vai falar do passado e futuro. E quando a gente está falando de mais de uma pessoa. Então, na frase não vai falar somente de uma pessoa. Naquela frase vai falar de mais de uma pessoa. Então, olha no passado. Ontem, Gabriel e Carla beberam muita água. Aqui, ó, Gabriel e Carla são duas pessoas. A gente podia substituir Gabriel e Carla por eles. A gente podia escrever: ontem, eles beberam muita água. Então, ó, tá falando mais de uma pessoa. Nesse caso, quando está no passado e se refere a mais de uma pessoa, os verbos vão terminar em am. Então, ó, beberam. Termina em am. Já no futuro, os verbos, quando se referem a mais de uma pessoa, que no caso, ó, Suelen e Raíla, os verbos vão terminar em ão. Isso é uma regrinha que a gente precisa aprender, porque o som dos verbos fica muito parecido. Então, se eu falar, ontem Suelen e Raíla limparam a casa, fica muito parecido com amanhã Suelen e Raíla limparão a casa. Então, a forma mais confiável da gente saber a diferença é a gente olhar, ó, as letras finais. O passado, quando se refere a mais de uma pessoa, sempre vai terminar em am. E no futuro, quando se refere a mais de uma pessoa, sempre vai terminar com ão. Agora vamos praticar um pouco para a gente gravar. Então vamos lá. Ângela leu o livro. Então, ó, Ângela está falando de uma outra pessoa. É só a gente vir aqui ver o verbo. Ó, quando o verbo termina com alguma vogal, nós sabemos que é presente. Lívia e Carlos jantaram ontem. Olha, Lívia e Carlos está falando de mais de uma pessoa. Então, ó, a gente tem que ficar prestando atenção nisso. Mais de uma pessoa, acabamos de ver a regrinha. Se for passado, termina com am. Se for futuro, termina com ão. Neste caso, ó, Lívia e Carlos jantaram ontem. Ó, jantaram está terminando com am. Então, sabemos que é passado. Além disso, a gente tem um indicativo de tempo aqui, ó, o ontem, que nos ajuda mais ainda a gente perceber que está no passado. Mateus comerá batata frita amanhã. Então, ó, Mateus está falando de uma outra pessoa. E olha aqui a terminação do verbo, ó, ra. Vimos que quando o verbo termina em ra, está no futuro. Além disso, a gente tem indicação de tempo aqui, ó, amanhã. A gente sabe que é um dia que ainda vai acontecer. Então, portanto, está no futuro. Luana ficou triste. Aqui, ó, não tem indicativo de tempo, mas olha o verbo. Está falando de uma outra pessoa e olha a terminação do verbo, ó. Terminou com o. Está falando de outra pessoa, já sabemos que é passado. Eu irei sair amanhã. Olha o pronome eu aqui, ó. Está falando da pessoa, ó. Eu. Eu irei sair amanhã. Então, ó, eu disse que quando está falando de nós mesmos ou quando tem o pronome eu, a gente pode olhar o verbo, ó. Esse verbo termina com rei. Toda vez que o verbo termina com rei, ele está no futuro. É uma coisa que ainda vai acontecer. Além disso, a gente tem o amanhã, ó. Um indicativo de tempo aqui que nos ajuda. Eles viajarão após a pandemia. Então, presta atenção. Aqui não tem duas palavras, não tem dois nomes, mas a gente sabe que eles, ó, está no plural, está se referindo a mais de uma pessoa. Portanto, a gente tem que lembrar da regrinha.
quando se refere a mais de uma pessoa, ou o verbo vai terminar em AM, ou o verbo vai terminar em ão. Neste caso, está terminando em ão. Então, a gente sabe que quando está terminando em ão, a frase está no futuro. Eu vi passarinho ontem. Olha, falei, ó. Pronome eu, quando a frase se refere a nós mesmos, é só a gente ver a terminação do verbo, ó. Eu vi. Quando termina em i, a gente sabe que é passado. Além disso, a gente tem, ó, um indicativo de tempo aqui ontem que nos ajuda a perceber que é passado. Eu corro toda manhã. Vimos também, ó. Quando se refere a nós mesmos ou tem o pronome eu, é só a gente olhar a terminação, ó. Eu corro. Vimos que toda vez que estiver com o pronome eu ou falando de nós mesmos e tiver o verbo terminar com o, será presente. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!